Boa noite, estamos aqui novamente numa live do Shakti Tantra Yoga, certo? E, bom, hoje estamos esperando aqui o pessoal começar a entrar, isso. E hoje o tema, não, que vamos a falar é sobre ciclicidade feminina. O, então, uma das características básicas, não, do feminino em um sentido, não, incluso podemos falar da energia Shakti em um sentido, é o aspecto que podemos chamar cíclico. E que isso, aqui com isso nos referimos, não? É que basicamente, não, tudo o que acontece, não, em nossa manifestação no cosmos, não, praticamente não, funciona como ciclos. Não? E não estamos falando só no biológico, não? Se nós vemos até a ciclicidade que temos não, em uma órbita planetária, não, na estrutura própria do universo, de uma galáxia, não? Tudo, a nossa manifestação, de alguma maneira, funciona a partir do que o ciclo, não? Assim, se eu diria o ciclo, não é exatamente falar de um círculo, não, um ciclo não é algo que de alguma maneira começa e ele volta para aquele ponto, certo? Então, um pouco que podemos ter como sentido básico, não, de como dentro da manifestação funciona o ciclo é a órbita de um planeta em volta do Sol, não? A órbita de uma estrela em volta, por exemplo, do centro da galáxia, não? Temos esse ciclo constante, não? E esse ciclo, ao mesmo tempo, não? Mesmo sendo uma órbita que não é um círculo, em realidade é um tipo de elipse, não? Mas tem algo interessante, não? O círculo, quando ele volta novamente ao ponto, em realidade ele não volta exatamente a esse mesmo ponto, não? Porque é um traslado. Então, em realidade, não, podemos dizer que a característica é a ciclicidade e que ela gera espirais. Não? E você me fala qual é a diferença entre voltar ao mesmo ponto, não, e a questão da espiral. E que a espiral inclui a esse processo desse eterno retorno, como diria Mircea Eliade, né, um elemento de salto evolutivo. Então, eu volto em realidade ao mesmo ponto, mas ao voltar a esse mesmo ponto, estou já em uma nova situação, não? Em uma nova situação que de alguma maneira vai incorporar toda a informação da situação anterior, certo? E isso é muito interessante, e estou falando, isto pode parecer muito teórico, não? Em um sentido, mas exatamente, não? Tudo isso pode ser aplicado para compreender, não, a ciclicidade biológica, não, e para compreender, não, em um sentido, a ciclicidade feminina, em um sentido, não. E essa ideia, não, de esse ciclo constante, não, mas que ao mesmo tempo, não, cada vez que ele volta para o mesmo ponto, já não está em outro ponto, há uma experiência ali, então, portanto, sempre está se construindo para cima, não? É um pouco que podemos ter como pulso básico, não, do que é a energia feminina, certo? Dentro do nosso plano de existência, não? Concretamente, não, isso estaria representado no pelo ciclo menstrual, não? O ciclo menstrual é esse círculo, não, em onde nós podemos tomar qualquer dos dois pontos, não? Sempre falo, independentemente o em cima e embaixo não significa que você é melhor ou pior que outro, senão estamos um pouco como a energia funciona. Temos a menstruação e a ovulação, não? Então nós temos esse círculo, não? Que podemos tanto, de acordo a como queremos olhar o círculo, esse círculo menstrual, não interpretá-lo começando na ovulação, voltando para ela, ou começando não, na menstruação e voltando para ela, não? Atualmente, nós temos uma tendência, muito mais, não, que uma tendência que venha de antigas práticas, uma tendência que vem de como a medicina vê, e isso até é importante para quem trabalha com sagrado feminino entender, não? Que se contar a partir da menstruação é muito mais uma questão bem patriarcal, não?
em um sentido de os sistemas mais antigos, matriarcais, não, se contava a partir da ovulação, não? Por mais que você tenha muitas teorias, não, patriarcais, antropólogos, não, que falavam que mulheres, não, em culturas antigas ou falam bem no princípio da história, no Neolítico, não entendiam ou não sabiam como funcionava o sistema, como elas que engravidavam, como que um momento que engravidavam, e isso é realmente um absurdo que só um homem, alguém que não menstrua, pode pensar, não? Primeiro, a questão mais simples, não? Se vamos para a época, o Neolítico, por exemplo, não? Onde começam a se construir os cultos matriarcais, não? Já nessa época, não, o homem, ou o ser humano, ou a mulher, que possivelmente quem realmente estava fazendo isso, estavam domesticando, criando animais, fazendo cruzas. Então, perfeitamente, não, você entendia como funcionava todo o sistema reprodutivo, porque já, por exemplo, nós, seres humanos, domesticamos o cão, se calcula que fazemos 12.000 anos, certo? E começamos a cruzar e produzir raças. Então é que você entende literalmente esse aspecto básico, não, da genética e como funciona o sistema reprodutivo e o que acontece quando começo a selecionar e misturar animais como plantas, não? E obviamente esse conhecimento, não, de como fazer isso vem da mulher, porque a mulher tem esse conhecimento como algo próprio dentro dela, a observação. E nesse ponto, não, e como falava, em situações, nessas culturas antigas, não, o que era mais importante, o ponto de poder, era a ovulação, porque era um momento que a mulher podia reproduzir uma vida. E mesmo que nesta época, não, em onde a gente muitas vezes não se está mais preocupado em não reproduzir uma vida, não, em ter anticoncepcionais, em métodos assim, para poder até regular a população, regular nosso tempo. E nessas épocas, certo, era muito importante a questão reprodutiva, não, porque estávamos em uma época que não havia tantos seres humanos, os grupos humanos era pequeno, não, a sobrevivência também, não, das crianças era o porcentagem, não, de mortandade infantil era alto, então o fato de procriar era extremamente importante, não? E tanto na procriação biológica como no uso da energia criativa, nós falamos no momento que você está ovulando, não? Se você não utilizar essa energia para reproduzir, essa energia basicamente criativa pode ser utilizada para muitas outras coisas, certo? Então, o ponto, não, em onde podemos dizer que os sistemas do que vão a derivar o Tantra e todos os sistemas mágicos femininos têm na antiguidade como elemento de poder justamente a ovulação como elemento criativo. Secundariamente, a menstruação, que também é outro ponto de grande poder, não? Mas, apesar de todo o processo de demonização que tem a menstruação e que surge porque justamente, não, porque o período menstrual, não, que é a menstruação? De alguma maneira podemos dizer que a menstruação já é o descartar do óvulo, mas é a morte do óvulo, não? Então, é algo que podia estar vivo que vai morrer. Então, da mesma maneira que a ovulação é uma porta criativa, não? Uma porta para a vida, a menstruação é uma porta para a morte. E não estou falando isto no sentido negativo. Aí temos que nos dois pontos a mulher se transformava na porta para a vida e para a morte, não? E nesse sentido você vê as deusas antigas, muitas delas terem justamente essas características, não? A mulher ser a porta para a vida e ser a porta para a morte, e isso está biologicamente representado dentro do ciclo menstrual, certo? Mas estava ligando, se vocês lembram, no princípio falando que todo o universo se movimenta em ciclos, não? Podemos botar como isso, não, como mecânica universal, um planeta em volta do Sol, a Terra, não? Em onde ela está sempre voltando a um ponto, não? Em volta do Sol, mas que esse ponto, como tudo está em movimento, quando ela volta já não é o mesmo, certo? Já nesse ponto está outro, então que em realidade é uma espiral, não? E isso, não, insisto, acontece dentro do que é o processo menstrual, não? Porque esse ciclo da mulher, não, quando ela sai, vamos dizer, da ovulação, não,
em donde ela joga um elemento criativo no mundo, ela vê como ele se comporta, certo? A menstruação, de alguma maneira, não, seria o ponto de aquilo que foi jogado, não, que se crê que ficou, que se descartou naturalmente, como acontece no mundo, e como isso volta a crescer no período estrogênico. Não? Novamente, um pulso de criativo e esse processo de filtro, esse processo até alquímico. Não? Jogo algo no mundo, isso se desenvolve, uma parte disso fica, outra parte vai embora. A menstruação, sempre falo, não é simplesmente um descartar de energia. Isso é muito importante de entender. A menstruação é um filtro energético. Durante o período menstrual, uma mulher energeticamente joga fora, limpa o que ela precisa limpar e ela fica com o que precisa ficar. Há uma inteligência biológica, energética no corpo da mulher que ela naturalmente faz isso. Quando há um desenvolvimento, se entende esse processo, isso se pode levar a todos os outros planos. Mas, basicamente, não, o processo menstrual, como falava antes, não é simplesmente descartar algo, sino é fazer um filtro, uma peneirada onde eu posso. No processo, em todo esse processo criativo que vive, eu posso escolher o que fica, certo? O que de alguma maneira eu entendo como valioso é aquilo que não está me servindo e volta. Quando falo de descartar, entendamos bem, numa visão tântrica, não? Estou devolvendo, não? Para o mundo, porque não é que aquilo que está indo embora é lixo, para nada. É um tipo de energia que neste momento eu não estou usando, mas que volta para o circuito, certo? Para o circuito do mundo. Tudo é Shakti, então a menstruação é nesse sentido é um filtro não entre o bom e o ruim, sino entre o que me é útil e o que não me é útil é nesse momento. E isso volta para o circuito do mundo. É nesse sentido, por isso, não? Quando, e isso é outro conceito importante nesse processo cíclico de entender dentro do ponto de vista tântrico, e falo do Tantra matriarcal, matrilineal, porque tem muito Tantra que também é patriarcal, que não vai opinar o mesmo que estou falando agora. Mas nessa visão tântrica matriarcal, matrilineal, não, o processo da menstruação não tem nenhum lado negativo. Como na maioria dos sistemas patriarcais, em todos, na realidade, onde a menstruação é considerada impura. Não? O que sai, o sangramento é uma impureza. Não. No Tantra não é assim. Mesmo que ela é um filtro, não? Como falo, o que fica é o que me serve e o resto volta para o mundo, para o circuito, mas não é negativo e por isso pode servir para muitas coisas. E por isso, dentro de muitos rituais tântricos matriarcais e dentro de muitos trabalhos de culturas antigas matriarcais, a sangue menstrual não, era muito usada porque justamente é toda uma energia que eu posso utilizar uma vez que meu corpo descartou, não, para outros fins, porque ela está carregada de energia e não de energia ruim. Ela representa também um tipo de energia vital. Então, cada período, não, ovulação, sobretudo, e menstruação, como os dois pontos, certo? Onde, entre os dois pontos que eu circulo, não, ali. E sempre falo, não sei, alguém que entende um pouquinho mais de geometria, não? E isso aplicado à órbita dos planetas. Os planetas não têm órbitas circulares, não? Eles têm justamente uma órbita elíptica e uma elipse tem o que se chama focos. Se você imagina uma elipse, não? A diferença é um círculo que tem, não? O centro no meio, a elipse tem dois focos, não? Imagina uma elipse e os dois focos, não? E geralmente, não? Porque, como por exemplo, quando temos a Lua, não? Há um foco, a Terra ocupa um foco, certo? E outro foco é vazio. E aí podemos ter justamente essa ideia, não? Que nessa elipse, se relacionamos justamente a menstruação, não? A essa elipse, o ciclo menstrual, não? O processo de ovulação corresponderia com uma órbita lunar no ponto que é ocupado pela Terra, não? E o que seria a menstruação, não? A ovulação, perdão, ocuparia o ponto da Terra e o ponto cego, outro ponto focal vazio, seria o da
da menstruação, do sangramento. Não? Então temos a ovulação e a menstruação. Um momento em que estou, a ovulação podendo concretar algo, materializar algo, e outro ponto em donde esse descartar esse processo me conecta com um vazio, mas que não é um vazio em um sentido negativo, senão que é uma porta, esse vazio, para eu passar para outras dimensões da existência, e por isso a menstruação era o período em que uma mulher podia, não, espiritualmente, viajar, literalmente, para outros níveis de existência, para outros planos espirituais ou para outras dimensões, você pode escolher diversos nomes. Não? Então, essa ciclicidade, não, é muito importante. E vocês veem que estou fazendo toda uma série de relações, não, com fatos astronômicos. Falamos, não, que o universo inteiro é cíclico, os planetas, não, giram em torno de uma estrela, os satélites de cada planeta em volta dele. Essas estrelas estão em um movimento dentro de uma galáxia também, em torno de um centro, certo? E temos essa ciclicidade completa. E estou falando disto, não? Porque, de alguma maneira, essa percepção, não? Que agora, assim estou falando mais em uma linguagem astronômica, certo? Mas, olhando o céu, não? Quando o ser humano começa a olhar para o céu, não? O primeiro que começa a ver é isso, não? E começamos a ver os primeiros grandes círculos construídos, certo? Como Stonehenge, como muitos grandes círculos, não? Que depois, muito tempo depois, até os círculos, os templos circulares das yoginis, não? Na Índia, pesquisa aí templos circulares de yoginis, não? Não vou contar aqui, senão vai demorar depois, mas quem está interessado, não? Muito rapidamente, durante o primeiro milênio da era cristã, na toda a região central, sul e noroeste da Índia, se construíram muitos templos, ou seja, todo um movimento tântrico, não? Movimento das chamadas yoginis, não? Que não quer dizer simplesmente, como se usa agora, a mulher que pratica yoga. Tem um significado mais amplo e complexo. Não? Mas havia todo um culto onde havia templos muito particulares, circulares, abertos, sem teto, com 42, 64, não? Ou 82 yoginis, figuras, não? Dessas yoginis que eram entidades. O termo yogini simbolizava tanto a praticante como entidades que ligavam intermediárias entre a terra e o céu, não? Entre este plano e o plano dos devas, não? Dos seres espirituais. Então eram entidades intermediárias, por isso os templos eram abertos, porque como eram entidades intermediárias, elas estavam no meio, não? E quando você conectava energeticamente com elas desciam, e é algo que é fácil aqui no Brasil vocês entenderem, porque temos algo muito similar a isso, que são as religiões afro-brasileiras, não? O candomblé, basicamente, que é uma religião de incorporação, não? Essas mulheres, yoginis tântricas do primeiro milênio, mas isso é uma tradição muito antiga, podiam incorporar essas entidades, obviamente, não? E com o mesmo fim que acontece, por exemplo, no candomblé, com uma questão de poder, de conhecimento, de poder pessoal, certo? Assim, de conhecimento espiritual, incluso não, também de conhecimento no mundo. Então, como falo, esse círculo, né, esses templos circulares, em realidade, não, que são não tão antigos, 1500 anos, mas entre 1000 a 1500 anos, não, eles foram construídos, não de agora, no primeiro milênio da era cristã, mas muito mais antigamente, já desde o Neolítico, começamos a ver esses círculos que começam a ser construídos. Um dos mais famosos é Stonehenge, na Inglaterra, certo? Que eram em realidade, não, grandes, como vemos, relógios astronômicos, os primeiros que fizeram, não? Orientados de tal maneira, não, que nos permitiam entender como funcionavam os ciclos da natureza. E isto que tem a ver com a ciclicidade feminina, novamente, não? É porque, novamente, como falo, a mulher, que naturalmente ela vive esse ciclo, não? Em todos os aspectos, até incluso biologicamente, não? É a que começou a entender
essa relação, porque essa relação não, vem diretamente do período menstrual. Não? Já várias vezes falei que o período menstrual não necessariamente precisa ser igual ao da lua, 28 dias. Não? Que o período menstrual, em realidade, sem ter patologia, varia muito, não? Entre 22 a 35 dias, mas muitas vezes mulheres, o corpo da mulher, por necessidade, para de menstruar durante períodos e sem que haja uma patologia no meio e depois ela volta. Porque basicamente uma das funções, podemos dizer biologicamente, da menstruação, como realmente uma capacidade, um poder feminino, é poder regular o momento da ovulação para ovular em um momento mais propício. Não? Por isso que normalmente em situações de alto estresse, falta de comida, uma mulher para de menstruar, porque nesse momento não é interessante engravidar. Quando melhora nas situações, não, volta a engravidar. E também não, essa questão de de ter essa faixa tão ampla, não, a menstruação é uma adaptação positiva. Mas em meio dessa faixa, que naturalmente pode acontecer, a menstruação está justamente quem? O ciclo lunar, certo? E já no princípio, não, podemos dizer, de nossa espécie, de como Homo sapiens sapiens, não? Assim, mulheres começaram a perceber isso, começaram a perceber, a olhar para o céu, que o ciclo lunar, que é a primeira forma de calendário, que surge os calendários mais antigos, são todos calendários lunares, não? Começa a entender que ela pode ajustar conscientemente seu ciclo ao ciclo lunar. E isso a colocaria em ressonância com todos os processos que a Lua comanda. Não? E podemos dizer que praticamente a biologia da Terra pulsa, não, no ciclo lunar. Todos os calendários agrícolas, não, eram e continuam sendo calendários lunares. Não? A partir da Lua você sabe quando se planta, quando se colhe, quando as marés não vão como vão estar, então que você vai pescar, tudo, a reprodução dos animais, o pulso, não? Como o pulso das marés, como não, o crescimento das plantas, o pulso vital do nosso planeta é lunar, certo? Pulso biológico. Então, uma mulher alinhando-se com esse pulso biológico, começa a ter realmente uma vivência plena, completa, dentro do que é a natureza, começa a entender esse pulso biológico e esse ligar com a Lua, não? Começa a produzir realmente essa capacidade que justamente que é o que vai começar a gerar a cultura, que é entender, não? Como lidar com as plantas, como começar a cultivar. Primeiro, quando colher, depois, quando se começa o cultivo da planta, depois, quando se começa a manipulação da planta, não? Porque a maioria das espécies que nós comemos atualmente, que nós temos, foram muito manipuladas, não? Já na remota antiguidade, não? Eram geralmente as plantas originais, não? Do que nós comemos eram bem menos comestíveis, mais difíceis, geralmente mais fibrosas, com menos nutrientes, não? Então foram se escolhendo aquelas que eram mais agradáveis para nosso paladar, mais nutritivas, e isso se foi manipulando, não? E isso, não? Como todas as deusas da terra que estão ligadas a isso, foram mulheres que descobriram, não? E isso ligado, estamos ligando o ciclo lunar, o desenvolvimento da agricultura, a cria e a cruza de animais, não? E aí vamos vendo aquilo que falamos, não? Que a mulher, não? É literalmente a mãe da cultura em si, dos elementos básicos da cultura, não? Cerâmica, tecido, cozinha, alimentos, não? Então, e aí vemos esses princípios, não? Do feminino sempre como algo que nutre, que dá essa estrutura básica, não? O útero cultural, não? A mulher em si, não só ela foi o útero individual que pare cada vida que está, não? Nossa manifestação, sino que também as mulheres formaram um útero coletivo que de alguma maneira também pariu as bases, os elementos básicos da cultura, não? Então, por isso temos
em um sentido, num primeiro momento, Deus era mulher, não? Em um momento, no matriarcado, nós temos deusas, não? Porque essas mulheres estavam canalizando, não? uma, um, uma energia, não? É nesse momento que estava sendo realmente o que estava produzindo os elementos bases do que vai a ser em todo o planeta, não? Os elementos bases de qualquer desenvolvimento cultural posterior, não? Então tudo isso, desculpa, tá aqui tem alguém vendo para visualizar. Então, na medida, não, que nós vamos compreendendo isso, nós vemos também que o ciclo da mulher não está só no ciclo menstrual. Toda a vida dela é, de alguma maneira, um ciclo completo. Não? No sentido que eu falo, não, que todo o processo, não, de que temos desde a criança, no momento que amadurece sexualmente, no momento em que, se essa mulher tem filhos, engravida, depois quando chega a menopausa, até sua morte, não? Isso também é todo um ciclo, não? Eu queria falar um pouco disso, não? Porque nós estamos, neste momento, com um curso, estamos vendendo online, não? Sobre a menopausa, não? E sempre falo que para entender a menopausa, você tem que entender a ciclicidade completa da vida da mulher. Não só os ciclos menstruais, certo? Sino que todo o processo é um grande ciclo. Não? Então, o que acontece, por exemplo? Vamos começar mais ou menos com, não é o princípio, mas é o primeiro momento que chama atenção, quando a mulher menstrua por primeira vez. Em realidade, não é ali que a coisa está acontecendo. Desde que a mulher nasce, ela já nasce, não? Com todos os óvulos que ela vai utilizar e mais incluso, não? Com os óvulos que vai utilizar para toda a vida. Não? A mulher não produz óvulos durante a sua vida, a mulher amadurece os óvulos com que ela nasce. Então, em realidade, todo o processo da criança até o momento que ela tem a primeira menstruação, não? É um processo de amadurecimento, não? Não acontece magicamente a primeira menstruação, sino que no momento esse potencial que vai subindo, não, como uma curva, e no momento chega e eclode, é nesse processo que é o processo menstrual. Não? E dali podemos ir vendo tudo, cada um dos fenômenos. Não? Quando vemos, por exemplo, o processo da menopausa. O processo da menopausa, podemos dizer que em realidade começa com a primeira menstruação, porque daí vai ir, não? Mas a um nível, por exemplo, fisiológico, não? Quando se considera o primeiro período onde começa a mudança hormonal, não? Chega um equilíbrio hormonal por volta de 18, 20 anos, não? Por volta dos 35 anos, esse platô hormonal, que é um pouco relativo porque mulheres variam muito, e isso é uma característica, não? Assim, que já vamos falar sobre isso, mas e a partir dos 35 anos começa todo o processo, não? Que vai terminar em um momento por volta dos 50 em parar de ovular, mas não é algo que acontece naquele momento ou um ano todo, um processo, não, que, como falo, em realidade, não, cada um desses podemos chamar marcos, primeira menstruação, gravidez, não, parto, menopausa, tudo, não, são processos cíclicos, como um parto, não? Um parto, em realidade, é a culminação de 9 meses de gestação, não? E, em realidade, ele não termina ali, porque todo o corpo, nós vamos ter um pós-parto, onde esse corpo vai estar em todo um processo, não? Tanto que a gente poderia dizer, não? Que como muita gente fala, não? Que, em realidade, não são 9 meses de gestação, não, sendo que nós poderíamos agregar quizás 9 meses mais aí, que é o período, não, se há uma relação, não, de amamentamento, de amamentação, não, aleitamento da criança, o processo de recuperação do próprio corpo, as mudanças hormonais, tudo é outra,
podemos dizer que são 9 meses com a metade de um ciclo, não? Até realmente não, um momento em que podemos dizer volte todo o processo menstrual. Ai, tem desculpa aqui, vai? Está me falando que a live está travando aqui. Não sei se pode ser para essa pessoa, mas se essa live vai estar disponibilizada depois. Ela vai ficar 24 horas. Não só para contestar uma pergunta que estava falando sobre isso. Aí já, desgraciadamente, sobre essas questões, não, da internet, a gente não tem controle, não? Mas ela vai ficar disponibilizada para quem está tendo dificuldade de ver e está interessado no conteúdo, não? Ela vai ficar por 24 horas, sim. Então, como falava, não? Por exemplo, na ciclicidade, não? Como falar, a própria gravidez se completa com o período de pós-parto, de aleitamento, de recuperação física, hormonal da mulher, certo? Então, novamente temos um ciclo até você voltar e novamente você não volta à mulher que era, você volta como em cada processo a ser outra mulher, certo? Você volta em outro processo, não? Cada volta do ciclo, cada volta do ciclo menstrual, cada gravidez, não, com o filho, quando você volta, cada momento de tua vida, não? Cada situação, não? Podemos dizer como uma volta dentro desse ciclo feminino, é um momento de transformação, é um momento alquímico. Isso é extremamente interessante, não? Porque essa ciclicidade extremamente rica, complexa da mulher, não? Coloca, não? Ela nessa questão dessa natureza alquímica, não? Que também é um outro processo que eu acredito firmemente que é uma ideia feminina, essa possibilidade de constantemente estar se gestando novamente, não? Assim, de uma nova gestação, que aliás da gestação que nós temos, não? Todos nós dentro do ventre de uma mulher, não? De nossas mães, não? Nós podemos também, a partir dessa energia feminina e fundamentalmente através de um sadhana, não? Com essa energia ou com uma mulher, não? Poder de alguma maneira reformular-nos, voltar-nos a gestar e dessa maneira fazer esse processo da espiral, não? Evolutiva, evoluir mais rapidamente, certo? A ideia da alquimia de transformar o chumbo em ouro, não? O qual é uma metáfora, não? É justamente uma ideia evolutiva, não? É como, não? Quebrar a evolução biológica num sentido em onde, bom, eu adquiro algo nesta vida, uma capacidade que posso transmitir geneticamente para meus filhos, não? Mas como eu posso transmitir para mim mesmo as capacidades, não, assentadas dentro de mim, que desenvolvo como em potencial agora? Como não, se eu estivesse me parando a mim mesmo. É muito interessante isso, não? Porque a visão alquímica, não, foi muito depois idealizada e deturpada, mas em realidade não, é uma maneira de entender como nós podemos acelerar nosso processo evolutivo, não? É nesse processo de nós voltar a nos recriar, não? E dessa maneira cada vez utilizar melhor os potenciais, a matéria-prima que nós somos, para gerar cada vez algo com mais qualidade, não? Então, superar nossas próprias limitações, certo? Mas voltando a nossa ideia de grandes ciclos. Então, como falava, não? Estamos juntando hoje um pouco a história com a parte biológica, com o trabalho da mulher, não? Em um primeiro momento, não, quando surgem, não, as primeiras culturas neolíticas, surge, não, essa ideia da ciclicidade do tempo, não? Surge a ideia do tempo, não? E novamente, não, a imagem do tempo, não, com certeza também é um processo feminino, não? Porque essa questão do ciclo interno tão forte, não, tão algo que você não pode negar, que vivencia literalmente na tua biologia, começa a perceber que esses ciclos, não, estão também, estão nos animais, estão nas estações, está na lua, não, está, não, no sol,
como falava antes, nas estações, está no movimento das estrelas, então isso leva, não, a entender, não, que realmente o universo, não, é um grande ciclo. Não? E aí temos justamente, não, o que acontece. Não? Tem um livro muito interessante de Mircea Eliade, que se chama Mircea Eliade, um famoso historiador das religiões, bem interessante, trabalhos dele, não? E ele tem um livro que é um clássico que se chama O Mito do Eterno Retorno, certo? E em onde se vê como em todas as culturas antigas havia uma ideia circular do tempo, de um mundo, não, que nascia, vivia todo um processo, havia algum tipo de destruição e renascia. Não? A concepção da Índia, não? Dos yugas, justamente das eras, é exatamente isso. Não? Há uma série de eras, finalmente é um fim e tudo recomeça novamente. Você entende? Então, é nesse sentido, nesse eterno, não? Nascimento, vida, morte, renascimento, não? Não? De um trabalho, não? Que seria um Jiva Mukta, não? O libertado em vida, alguém que morre e renasce nesta vida, e nesse processo vai se libertando ou entendendo como funciona o karma, que significa se libertar dele. E aqui volto a referir algo que já falei, não, em outras lives. A ideia de karma dentro do Tantra matriarcal não tem nada a ver com essa ideia de karma como uma cárcere. Não? O karma é a via justamente da libertação. Não? Porque não se vê karma como um peso ou como uma culpa. No karma é simplesmente como as leis de Newton, ação e reação. Nós vivimos em uma manifestação onde a cada ação que você realiza tem uma reação. Então, se você entende, não, como isso funciona, em lugar de te prender, isso te liberta. Porque é um pouco exatamente, não, a origem da física. A origem da física, a partir, não, das leis de Newton, não, quando Newton desenvolve as três leis básicas, não, uma delas, a de ação e reação, não, assim, é muito interessante, porque isso começa a perceber que nós podemos então entender como funciona o universo e podemos predecir e podemos começar literalmente a calcular, fazer máquinas, etc. Não? Então, nós podemos usar essa imagem diretamente para a vida, se nós entendemos, não? Que como funciona essa mecânica kármica, não? Então podemos usá-la inteligentemente, conscientemente a nosso favor. E ela não é uma cárcere. É só uma cárcere, justamente, se você não tem a capacidade, não, de se conectar com ela. Não? E não estou falando nem sequer de uma capacidade intelectual, não é a capacidade, não, de você realmente deixar o teu ego direito e possibilidade de fazer o que você quiser e entender que você vive em relação com a trama, com toda essa trama, com o Tantra, e que quando você entende como essa trama funciona, cara, é uma maravilha. Sempre falava, já falei da imagem do surfar, não? Você não pode comandar a onda, mas quando você entende como ela funciona, você pode surfar em cima dela e se divertir muito. Então, essa é a ideia do Tantra sobre o karma. Não? A gente não quer mudar o karma, a gente quer surfar no karma e aproveitar cada onda que vem da melhor maneira possível. Tudo isso, como vemos, é uma imagem amor pela vida, justamente porque numa sociedade matriarcal que é o ponto mais importante, não? O ponto, não, da você poder reproduzir. Não? Então, só no aspecto biológico está o fato, não, de que uma cultura, não, que está baseada nesse dar à luz, em criar tudo, não, desde a criação biológica até a criação artística, intelectual, vai ter um amor por essa criação, não?
Então, nós vamos entender que esse criar esse constante fluxo da vida, ter uma relação positiva e amorosa com isso. A vida não vai ser dor. A vida pode ser difícil, que é uma questão. A vida pode ter sempre colocar desafios, mas de aí a você falar que a vida é dor e que você reencarnar é uma cárcere, cara, é um abismo muito grande, e aí é esse ponto, não, onde podemos dizer que não começa a se quebrar essa ideia de um ciclo, e que o ciclo é bom, porque tudo volta. Porque se eu morro, vou renascer, porque tudo vai voltar a ser, porque o universo sempre está ali em constante situação, porque se temos uma pandemia agora vai passar, não? E por mais dificuldades que fiquem, a vida vai continuar, e nós temos poder criativo e podemos reinventar o mundo. Então não é um apocalipse, não é o final das coisas. E aí vou novamente ao livro Emir Sealida. Em determinado momento, não? Primeiro, essa roda, não? Esse eterno retorno era bacana, porque, cara, se eu acho que a vida é um barato, voltar para aqui é 10. Quando começo a achar que a vida não é um barato, voltar para aqui se transforma em uma cárcere. E quando já não aguento mais essa cárcere, eu quero cortar essa roda e transformá-la em uma linha. Já não quero um eterno retorno, eu quero que comece e que termine um dia, que termine mesmo. E quando chego a esse ponto, onde falo que quero que termine mesmo, que é exatamente as religiões reveladas, por exemplo, o cristianismo, o mundo teve um começo, até um desenvolvimento e um fim, um apocalipse, que termina tudo. E aí estamos nessa visão apocalíptica, que nega o círculo, que está esperando o céu, assim, e que não aproveita esta vida. E aí estamos numa chave